Mercúrio e Vênus estão retrógrados e essa semana fazem ligações importantes com outros planetas. Bom domingo para vocês, aqui é Thelma Schiner. Todo domingo eu venho aqui para a gente explorar um pouquinho as tendências e influências dos astros sobre nós durante todo o período da semana, iniciando segunda-feira amanhã, indo até o domingo seguinte. E logicamente, como aqui o prato cheio é o Jinshin Jyutsu, a gente sempre vai fazer juntos algum toque de Jinshin Jyutsu que vai favorecer a gente atravessar a semana de uma maneira melhor. Bem, estamos numa semana onde Marte, que é ação, vigor, tomada de decisões, está entrando em outro signo, que é Capricórnio. Isso traz mais energia, vigor, coragem para a gente decidir coisas, arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecerem. Mas além disso, existem dois planetas muito importantes que estão retrógrados. O Mercúrio já está retrógrado desde o dia 14 e vai ficar retrógrado até dia 3 de fevereiro. Enquanto o Mercúrio está retrógrado, não é um bom período para a gente negociar, assinar documentos e principalmente compras importantes. Mas além disso, esse Mercúrio que está retrógrado, e é a sensação que a gente tem de que o planeta está andando para trás, quando ele faz isso, ele perde um pouco a sua força, ele modifica o seu significado. E ele, voltando para trás, irá encontrar com Plutão. Nessa conjunção de Mercúrio com Plutão, existe uma intensidade muito forte, onde, principalmente essa semana, não está bom para assinaturas, negociações, muito menos as compras de eletrônico. Mas isso se estende até fevereiro, como eu disse. Nesse período, é um período de implosão. Plutão, ele é muito denso, ele olha para dentro. E a comunicação, que não está muito fácil, externa, na troca com o outro, pode ser muito produtiva quando você faz uma comunicação para dentro de você. Além disso, nessa semana acontece a lua minguante, que eu não me estendo muito. Mas o curioso é que essa lua minguante vai acontecer também num signo muito denso e profundo, que é Escorpião. Tem muito a ver com espiritualidade, com a intuição, que só acontece quando a gente está silencioso, conectado, antenado. Além dessas duas questões já vistas, Urano vai fazer ligação com dois planetas. Primeiro, Urano continua fazendo uma ótima conexão com Vênus desde a semana passada e vai perdurar até mais ou menos umas 2 semanas adiante. É quando essa tecnologia de Urano, essa criatividade revolucionária, principalmente para as questões do clima, da gente lidar com a nossa alimentação, com o nosso corpo, tudo de uma maneira nova, mais arejada e atualizada, vai estar muito possível, principalmente quando essa Vênus está tão próxima de Urano. É uma hora boa para a gente revolucionar aquilo que é necessário, tudo mais aberto para essa movimentação. E esse Urano, tão criativo, revolucionário, também vai tocar o próprio Sol. O Sol que entrou agora em Aquário, parabéns a todos os aquarianos, vai fazer uma quadratura, que é uma tensão com esse Urano. Nesse período dessa semana, principalmente a partir de quarta-feira que vem até a próxima segunda-feira, é um período onde as surpresas, as mudanças bruscas que Aquário promove com o Sol ali, vai criar tensão com esse Urano em Touro, que está pedindo tanto que a gente modifique como a gente lida com o planeta, com a alimentação, com o dinheiro. Não acho difícil que a gente tenha notícias importantes, científicas, de que precisam mudanças aí, seja no clima ou questões financeiras globais que entram em alguma surpresa, mas também olhe na sua vida.
E como sempre, aqui é um canal de Jinshin Jyutsu e eu acho importante sempre dar uma dica para vocês de algum ponto que você pode se tocar para ajudar a fluir melhor nessa semana. E com tudo isso que a gente acabou de ver, eu acho que é uma semana onde a gente mergulhar para dentro, se ouvir mais, escutar também as condições ao nosso redor que o planeta precisa, que a sociedade precisa, mas observando, analisando, escutando mais profundamente. Para a gente ter essa mente calma, quieta, que pode ter a intuição certa, a eureka mais adequada para todas essas situações, nós vamos tocar apenas a trava 25. Ela fica ali nos isquios, embaixo do bumbum, e ajuda muito que a gente entre num centramento. Se a gente está muito desarvorado, muito agitado, a mente dispersa, a gente jamais vai ter esse contato interno. Com a trava 25, você ajuda a acalmar, a sua mente clarear e criar um eixo. Vamos lá? Simplesmente iremos colocar as mãos embaixo do bumbum, ali naquele ossinho pontudo que é o isquio. Relaxe, feche os olhos e faça como uma meditação, permitindo que todos os pensamentos agitados possam se diluir. Você pode fazer assim também, deitado, recostado, a maneira que for mais confortável para que você medite, relaxe e ajude na intuição. Como você viu, dá para fazer sentado, quase deitado, até em pé. É apenas tocar ali aquela trava e ficar o tempo que você quiser. Não perca o vídeo de quinta-feira, quando a gente fala do signo de Escorpião, que tem tudo a ver com intuição, profundidade, que essa semana tem tudo a ver. Mas antes da quinta-feira, nas terças-feiras, sempre o tema da semana, onde eu mostro para você alguma questão física do corpo ou algum incômodo psicológico, emocional, com toques do Jinshin que vão te ajudar a equilibrar essa questão. Te aguardo nos próximos vídeos.